Graças a Deus. Amém. Se por acaso você trouxe a palavra de Deus, eu queria que você levantasse, por favor. Levantasse ela assim, ó, e dissesse assim: meu Deus, o príncipe desse mundo cega o entendimento, mas o Senhor abre. Diga: eu sei que se eu tentar entender a tua palavra, com a minha cultura, com a minha sabedoria, com os aprendizados desse mundo, eu não vou conseguir. Diga: me dá sabedoria para entender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Amém? Então agora vamos falar da palavra de Deus. Continuando a história da pesca maravilhosa, né? Diz assim, ó, Lucas 5, quem tiver aí com a Bíblia, terceiro livro do Novo Testamento, dos versículos 8 ao 11, que diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você sabe qual é o grande problema que a gente tem hoje? Eu vou dizer para você. O grande problema que a gente tem hoje, por isso a vida das pessoas não mudam, é porque elas se recusam a congregar. Ora, o que é congregar? Congregar é buscar a Deus na sua casa. E aí o que as pessoas fazem? Elas se prevalecem de alguns jargões furados que tem por aí, na realidade frases, né? Impactantes de para-choque de caminhão, que não muda a vida de ninguém. E aí começa um trabalho maciço em cima daquilo. Essa é a verdadeira lavagem cerebral. Eu não preciso ir numa igreja. Eu não preciso cultuar dentro de um lugar fechado. Eu posso ter um encontro com Deus em qualquer lugar. Perfeito, e é verdade. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. O que significa isso? Deus sabe de tudo. Deus tem o poder de estar em todos os lugares e é poderoso acima de tudo. Não tenha dúvida. Você pode ter um encontro com Deus, me perdoe, no vaso sanitário de uma repartição pública. Se você se humilhar diante de Deus e buscá-lo com sinceridade, você vai ter um encontro com Ele. Não tenha dúvida. Mas é como você, como eu. Eu estava conversando com uma senhora esses dias, muito aflita e desesperada, eu perguntei assim para ela: qual é o melhor lugar para eu encontrar a senhora? Se não for aqui no ambiente da igreja, onde eu encontro a senhora melhor? A senhora tem filhos? Tem netos? Tem? Qual é o melhor lugar para eu encontrar a senhora? Na sua casa? Na casa de uma filha? Bispo, sempre na minha casa. Eu vou aqui, eu vou ali, eu vou à feira, eu vou ao mercado, eu visito minha filha. Mas o melhor lugar para o senhor me encontrar é na minha casa. Eu falei: perfeito. A senhora pode ter um encontro com Deus no hospital. A senhora pode ter um encontro com Deus dentro de um presídio. A senhora pode ter um encontro com Deus porta dentro de uma cela. A senhora pode ter um encontro com Deus na fila do ônibus, lá na parada. Mas nunca, jamais, você vai ter um encontro com Deus com a facilidade que você tem na casa dele, que é a igreja. Porque se ela não fosse necessária, ele não teria mandado Davi levantar o templo. Ele não teria inspirado a ele para levantar o templo. Por quê? Porque na realidade o que muda a vida de uma pessoa? O que muda a vida de uma pessoa é a fé. Não é outra coisa senão a fé. Porque entenda, eu posso descer? Eu posso descer? Ou vocês se assustam quando eu estou aí pertinho de vocês? Não, eu vou descer. Eu vou descer, e o bom de eu descer é que você sabendo que eu estou aí por perto, você não dorme. Eu vou pregar aí pertinho de você. Posso? É muito simples, vocês vão entender que vocês são pessoas inteligentes. A pessoa tem que despertar para uma coisa. A única coisa nela que chama a atenção de Deus é a fé, pessoal. Porque entenda, Deus é justo. Deus é? E Ele teria que criar no ser humano, para buscar a Ele, ou ter um encontro com Ele, uma coisa que qualquer ser humano tivesse para oferecer. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então vamos usar um pouquinho do cérebro. Se Deus escolhesse pela beleza,
Eu estava na roça sem estar na fazenda. Porque eu sempre fui esquisitinho, feinho. Então, se ele escolhesse pela estética, eu estava perdido. Se ele escolhesse pelo nível cultural, metade da nação brasileira não poderia ser de Deus, porque nós ainda temos uma metade da nação brasileira semi-analfabeta. Se ele escolhesse pelo poderio econômico, pelas pessoas que têm contas de 15 dígitos, 75% da população brasileira não chegaria nem na porta da sua casa. Então Deus teria que escolher no homem uma coisa que qualquer homem tivesse para oferecer. E você sabe qual é a única coisa que nos iguala por cima? Fé. Só isso, mais nada. Fé. Porque ela pulsa no coração do branco, do negro, do culto, do incauto, do bonitinho, do feinho igual a mim. É a única coisa em nós que chama a atenção de Deus. É a fé. E como é que vem a fé? A fé vem como? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus deu esse ensinamento. O meu justo terá vida pela fé. E a fé vem por ouvir. Por isso que há um trabalho maciço do mal, na mente das pessoas, para quê? Para irem afastando as pessoas de onde? Da igreja. E aí o que acontece? Acontece esse trabalho maciço, cultural. Você não precisa ir a uma igreja. Você sabia que hoje você também não precisa ir a um hospital? Hoje você tem consultas online. De casa você conversa com um clínico geral, com um cardiologista. Você compra um medidor de pressão, um oxímetro em casa, e o médico do outro lado fala para você, mede a tua pressão. Ó, doutor, eu estou com 12/8. Tá, no oxímetro, estou com 98% de saturação. Tá, quais são os sintomas? Tá bom, faz isso, isso, isso. É fato. Quem é que precisa ir no médico hoje? Mas você vai. Sabe por que você vai no médico? O senhor vai no médico? Por que o senhor vai no médico? Porque o senhor crê na ciência. Quem crê na ciência, crê no médico. Quem crê a Deus, quem crê em Deus, vem à igreja. É simples. Eu não desprezo nenhuma receita médica que eu tenho. Por exemplo, vocês sabem que eu sou ex-atleta, eu sou ex-jogador de futsal, sou apaixonado por um futsal. Mas eu estou proibido de entrar em campo por ordem de um ortopedista do Hospital Mãe de Deus. Por quê? Porque eu estou num pós-operatório de tendão de Aquiles, ele disse, com menos de um ano tu não entra em campo. Sim, senhor, doutor. Fominha que eu sou, estou aqui angustiado, eu estou apavorado. Eu não vejo a hora de... Inclusive contra o time do Bispo Roberto, que não ganha do meu faz tempo. Eu não vejo a hora de entrar em campo, não vejo a hora. Mas por obediência ao doutor, o que eu estou fazendo? Fisioterapia. E caminhando ali na orla do Guaíba. Sem colocar os pés dentro de um campo. Por quê? Porque um médico disse para mim que eu ainda não posso. Então quem crê na ciência, crê no médico. Quem crê em Deus, crê nos seus profetas. Porque não tem como você crer em Deus e não levar a sério o que ensinam os servos de Deus. E aí é que está o problema. O ser humano é extremamente orgulhoso. O ser humano não quer se submeter. Por isso que eu vou ser sincero contigo. Você que é mãe, que é pai, olhando aqui para os senhores autoridades militares, eu lhes aconselho a estimular seus filhos a prestarem um serviço militar. Sério mesmo. Eu acho que todo jovem brasileiro tinha que passar pelo serviço militar. Todo jovem brasileiro tinha que passar pelo serviço militar. Sabe por quê? Porque no serviço militar o cara exercita a humildade, querendo ele ou não. Porque é impressionante que por mais que o cidadão cresça nas forças militares, está aqui o tenente-coronel da aeronáutica que não me deixa mentir, ele sempre vai ter alguém acima dele. Não é verdade, comandante Feoli? A gente sempre tem um conselheiro acima de nós. Sabe para quê? Para a gente não perder a ideia de que a gente ainda não chegou no topo. A vida é uma escada, sempre com degraus para subir ou descer. Se existe uma coisa que não existe, se chama estabilidade cultural. Você nunca chegou ao pleno conhecimento de nada. Você sempre tem que aprender alguma coisa com alguém. Sim ou não? Sempre tem que aprender alguma coisa com alguém. É mentira ou é verdade? Você não vê no nosso caso? Nós somos 350 bispos na Igreja Universal. Mas até entre bispo e bispo, o Espírito tem uma diferença. Porque de repente você fala, não, ele agora é bispo, chegou ao ápice da hierarquia da igreja. Não, não chegou não.
Eu estou aqui como provincial dos estados do Rio Grande do Sul, mas eu tenho uma autoridade acima de mim. E essa autoridade que está acima de mim tem o Bispo Macedo acima dele. Olha só. A gente não chega no topo, e louvado seja Deus por isso. Para quê? Para a gente não ser vencido por esse câncer do século 21 chamado prepotência, chamado orgulho. Porque o orgulho tira do homem a sua capacidade de reconhecer que sem Deus não é nada. Aí o que acontece? Não é difícil para o orgulhoso, não é difícil para o orgulhoso, para o vaidoso, se permitir esse tipo de engodo. Você não precisa ir à igreja. Você não precisa ir à igreja. Mas você não vê ninguém dizendo, você não precisa ir ao médico. Você não vê ninguém dizendo, você não precisa ir à escola. E aqui para a gente, não precisa. Precisa? Humanamente falando, não precisa. Porque hoje você tem o homeschool. Certo ou errado? Você tem faculdade AD. O que é a faculdade AD, Bispo Guaraci? A distância. Mas você não vê ninguém na sociedade, ninguém trabalhando maciçamente para tirar o ser humano da sua possibilidade de ir para a escola. Ninguém faz isso, ninguém interfere. Está lá, existe o homeschool, existe escola e faculdade à distância. Mas você não vê ninguém trabalhando pesado no dia a dia para tirar uma criança da escola. Mas você vê um trabalho maciço na sociedade para tirar as pessoas da igreja. É mentira ou é verdade? Podem observar. É um trabalho maciço para tirar as pessoas da igreja. Mas entenda, o problema não é a gente não, pessoal. Quem trabalha assim não tem nada contra a gente não. O que eles têm contra a gente? Nós temos uma vida lisa, impoluta, ilibada. O problema deles não é com a gente não. Sabe qual é o problema deles? É porque a ignorância mina a fé. Você vê, todo dia tem piada com português, não tem? Você já deve ter ouvido uma porção de piada de português, não já? Mas os portugueses foram mais espertos do que os ingleses. Como assim, Bispo Guaraci? Os portugueses não enviaram a palavra de Deus para o Brasil. Não. O primeiro culto espiritual no Brasil foi uma missa. O primeiro culto espiritual nos Estados Unidos foi feito por 2 evangelistas ingleses. Foi o erro crasso que os ingleses cometeram com os americanos. Acho que se arrependimento matasse, eles pegavam aqueles 2 pastores que enviaram e teriam mandado outra pessoa. A pior besteira que os ingleses fizeram foi essa: mandar 2 homens pregarem o evangelho para os colonos. Porque o evangelho revela ao homem a sua força. O que os colonos americanos fizeram? Revestidos de entendimento. Porque a fé inteligente faz isso, ela te ensina a fazer conta. Coisa que Israel não tinha no Egito, né? Eram 3 milhões de hebreus para 1 milhão de egípcios e eles ficaram 430 anos escravos. Você vê que quando a pessoa está longe de Deus, ela fica engessada mentalmente falando. Porque ela esquece até de como é que se faz conta. Matemática é ciência exata. 2 mais 2 vão ser 4 até Deus voltar. Como é que 1 milhão de egípcios conseguiram manter na coleira 3 milhões de hebreus? Numa época que não tinha arma de fogo, não tinha míssil, não tinha granada, era tudo muito físico e corporal. Como é que 3 milhões de pessoas comem na mão de 1 milhão de pessoas? É só fazer conta. 1 milhão lá, 3 milhões aqui. É 3 contra 1. Vamos atropelar esses egípcios cabeça de bagre e vamos embora. Vamos atropelar esses egípcios cabeça de bagre e vamos embora. Mas não. E é por isso que o diabo não te quer na igreja. O problema do diabo não é com a gente. Porque eles tentam prejudicar a gente de tudo quanto é maneira, vasculha a gente de lá para cá e não encontra nada. Porque eu não tenho o que encontrar. A nossa vida é um livro aberto, a gente tem uma vida ilibada. O problema deles não é com a gente. O problema do mal é te impedir de receber essa mensagem revolucionária que o Evangelho produz. Porque o Evangelho não coloca o homem para baixo. O Evangelho coloca o homem para cima. Você vê que no Evangelho não existem mensagens de resignação. A palavra de Deus não te ensina a te ministrar problema. A palavra de Deus te estimula ao enfrentamento. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não temas, ser forte e corajoso. Só para os senhores entenderem. Está escrito na Bíblia 366 vezes a expressão não temas.
É uma para cada dia do ano e sobra um para o ano bissexto como esse. 366 vezes Deus diz: não temas, não vos atemorizeis, não temais, porque maior é os que estão contigo do que os que estão contra ti.